Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om. Ok, dando continuidade à nossa aula de domingo, né? As nossas aulas. Então, nós estamos falando, o Swami está aparecendo, ele está apresentando um monte de problemas psicológicos, né? A problemática do Jiva, né, como eu costumo colocar, é o sofrimento psicológico, que é inerente somente ao jiva humano, né? É uma complexidade mental, emocional, psicológica que causa grande tristeza e dor, né? Então, essas características do Yanni, elas são apresentadas, né, indiretamente, dizendo assim, não, ele não sofre disso, ele não sofre daquilo, né? Ele não sofre daquilo. Algumas vezes diretamente, né? Ele tem a capacidade de ser imune aos choques da vida, né? E aqui está dizendo, ele não tem problema de carência, né? Carência a nível físico ou a nível energético, emocional e intelectual também, né? Então, o que é a carência intelectual? Né? É aquilo, não, eu não consigo me satisfazer a menos que eu tenha respostas para tudo, né? Conhecimentos para tudo, né? Então, essa mente investigativa, inquiritiva, né? É uma mente importante, mas essa mente ela é absolutamente necessária nesse processo vedântico, né? Mas ela precisa compreender suas próprias limitações, né? Que existem campos de conhecimento cujas, cujo intelecto humano não consegue realmente compreender, não encontrará mais respostas para diversas questões a respeito do mundo fenomenal regido pelas leis de Deus. Somente Ishvara conhece tudo, né? Omnisciente, inteligência suprema. Então, o intelecto humano, tanto do ponto de vista de conhecimento científico, como conhecimento a respeito do espírito de tudo, que é Deus, né? Ele precisa ser desenvolvido, mas sem perder de perspectiva a sua própria limitação, né? Então, se o indivíduo entra nessa busca, né, pensando que se ele for compreendendo tudo isso, ele vai chegar num ponto, vai chegar num ponto que ele não vai sentir mais essa limitação intelectual, porque ele obteve um conhecimento espiritual a respeito disso e daquilo, ou ele estudou todas as ciências de tal modo que ele não tem mais esse sentimento de falta ou carência, né? Ele acumulou muitos conhecimentos e no âmbito do conhecimento espiritual ele estudou diversas filosofias, diversas escrituras. Então, não, o conhecimento, seja ele a respeito da natureza de Deus, como a respeito da natureza do mundo fenomenal, ele vai sempre nos deixar com muitos pontos de interrogação. A gente jamais pode obter a plenitude intelectual a respeito do mundo e a respeito da natureza de Deus, como nós já vimos de novo, que, né? Então, o Swami aqui, ele apresenta essa questão para um buscador, né, de conhecimento religioso e espiritual, que pode simplesmente levantar uma questão básica, né, uma questão básica. Eu acho que eu já citei para vocês, né, a pessoa com quem eu me casei, digamos assim, né, no passado, primeiro, eu encontrei ela num final de semana, num grupo relacionado a uma igreja, né, porque eu estava muito perdido, aí disseram, vai lá fazer parte desta igreja, porque esse, esse padre é um padre holandês muito moderno, né, e ele entende muito de psicologia, aí eu fui fazer parte desse grupo de final de semana. Aí lá tinha essa menininha jovem que virou para ele durante um encontro e falou assim: Não, mas se Deus é tanta sabedoria, tão perfeito, por que ele criou
os seres humanos tão imperfeitos assim, né? Aí eu fiquei atraído por ela e deu no que deu, né? Só por causa daquela pergunta. Então, e ninguém sabe responder isso, né? O Vedanta e os Upanishads, né, apresentam um Deus que é um criador, sim, mas ele não cria o mundo deliberadamente, né? Ele cria o mundo a partir do material que nós apresentamos a ele, né? Que são os nossos ragas and dveshas a nível universal, coletivo, né? Então, a vassana, a carga de vassana universal, né? Vai sendo colocada no campo, né? No campo causal, e Ishvara vai reconstituindo, reformulando, reajustando essa ordem física e material de acordo com esse material, né? Então, aqui a questão é se Deus é perfeito, por que que ele criou um mundo tão imperfeito? Por que criou o planeta dos bárbaros? Ele poderia, né, ficar em Samadhi e não criar isso, né? Então, por que que ele criou? Então, como nós sabemos, o Vedanta apresenta diversas teorias do porquê dessa criação. Mas cada uma dessas teorias servem para pacificar a mente humana neste processo, mas depois elas são retiradas, né? Apresenta, aí depois, quando o indivíduo desenvolve uma certa maturidade, aquelas teorias são retiradas, né? A Jaropa e a Pavada, né? Então, então essa limitação permanece, né? Nem mesmo as escrituras nos dizem de tal modo que possa satisfazer a limitação do intelecto humano, elas não nos dizem por que que esse mundo é criado, né? Explica mais ou menos o mecanismo, é muito convincente, é muito elegante, é muito bonito, né? Mas ainda assim ele diz, além disso, somente a mente de Deus compreende o porquê dessa projeção, desta ordem aparente, que existe como algo que não é realmente real, mas é disponível para a experiência, né? Então, nós vimos no Mandukya que, no final das contas, todas essas teorias, até mesmo que ele cria devido ao karma humano, até mesmo essa teoria, que a criação do universo é gerada, produzida, impulsionada pelo karma da humanidade, até isso, no final das contas, né, o nosso Mahatma, né, o do Caritas, né? Estou com a minha mente, a minha memória minha fraca hoje. Gaudapada. O Gaudapada, né? O Gaudapada vai lá e apresenta as falácias lógicas daquela teoria também, né? Então, o intelecto humano jamais irá obter uma compreensão satisfatória. Então, de onde é que a gente vai obter essa satisfação intelectual? Sem nenhum campo de conhecimento objetivo e até mesmo conhecimento a respeito do espírito, de Deus, da motivação, da criação, nada, nenhum campo de conhecimento vai me dar essa satisfação intelectual. Aí o Vedanta diz, não existe um conhecimento que vai te dar essa satisfação intelectual, tá? É o conhecimento a respeito da sua real natureza, plena, inteira, completa, satisfeita por si e em si mesmo, tá? Como Satchitananda, consciência, existência, a única realidade, né? E este conhecimento, ele não dá satisfação intelectual realmente, a menos que ele seja devidamente digerido, processado, internalizado e que a ficha caia de acordo com essas leis kármicas, né, regidas por Ishvara. Então, essa ideia de que a ficha cai é como se a bênção de Ishvara é quando todo o sistema já está pronto para que aquela ficha caia e o indivíduo converta o conhecimento indireto, intelectual, acadêmico, no conhecimento direto, né? Então, quando esse conhecimento ocorre, aí você obteve um conhecimento que resolve o problema da carência por mais conhecimento.
Vedanta, definição de Vedanta é Veda Anta, é aquele conhecimento que aparece no Anta, no final dos Vedas, né? E filosoficamente é o conhecimento que coloca fim à carência e necessidade por mais conhecimentos como meio de se completar. Se obteve um conhecimento que resolveu esse problema, sem esse autoconhecimento, o indivíduo não se completa através de conhecimentos acadêmicos, sejam eles no campo da espiritualidade religiosa, seja ela no campo da metafísica, qualquer que seja o campo filosófico, nenhum desses conhecimentos vai resolver o problema. E as pessoas que misturam a ciência moderna com um pouco de fragmentos do Vedanta, né, elas estão equivocadamente, provavelmente, passando a ideia de que isso possa resolver esse problema desta carência, né, intelectual, né? Eu não tenho nenhum problema que as pessoas façam isso, mas eu peço sempre, por favor, que não chame de Vedanta, tá? Então, a condição deste Yanni é santushtaha, satisfeito. Ele é satisfeito fisicamente. Oh, mas cheio de dor aqui e ali, ele é satisfeito. Ele é maduro. Ele sabe que a vida é um processo de envelhecimento no qual o corpo passa por doenças até chegar à assim dita morte do corpo físico, né? Então, apesar das dores, apesar das limitações, né, isso e aquilo, né, você começa a ficar muito atento até nos passos que você dá, porque até mesmo caminhar no solo meio irregular é perigoso, né? Então, qualquer coisinha é um risco, né? Você tem que estar atento a essas limitações, mas essas limitações, elas pertencem aqui ao corpo físico, não pertencem ao Yang. Então, ele está satisfeito, completo, sem nenhuma carência, as coisas não devem ser diferentes do ponto de vista físico, né? É o que é. Do ponto de vista emocional, é mais ainda claro este bônus do autoconhecimento. Tudo isso são bônus, tá? Esse bônus do autoconhecimento, né? Emocionalmente, né, você é forte. Eu costumava muito colocar isso, uma mente forte. O que é uma mente forte? Uma mente capaz de receber os choques da vida sem se perturbar, sem se disturbar, sem perder a discriminação e o equilíbrio emocional, né? Uma mente forte, né? Então, emocionalmente, mentalmente, né, o indivíduo ele está satisfeito. Ele não quer uma mente melhor. Ele não quer um corpo físico melhor. Não falta nada. O indivíduo é maduro. Ele sabe que mentalmente e intelectualmente também existem limitações, até mesmo na mente do Yanni, mas ainda assim ele sabe que tudo isso pertence ao corpo-mente, não à minha real identidade, como Satitananda Brahman. Então, o Yanni é aquele que está, de modo geral, sempre satisfeito, ele não experimenta falta ou carência. Isso não significa que o indivíduo não saia da cama porque ele não tem mais motivação. Esse Yanni satisfeito, ele pode ser muito rajásico, ele pode ser mais satírico, ele pode ser até mesmo mais tamásico. Olha que interessante, hein? O Yanni, devido à sua configuração original, única, ele pode ter uma proporção maior de tamoguna, rajoguna ou sattvaguna, né? Então, independentemente dele ser ativo ou dele ser mais passivo, né, ele não tem nenhum problema de insatisfação, tá? Porque se ele é inativo, as pessoas dizem, este Yanni é preguiçoso. Não, ele não é preguiçoso. Ele está radiando a sua felicidade. Isso é preguiça? Não. Imagine um ser que está ali radiante,
sem fazer nada, porque a natureza dele é mais passiva, mas assim, radiando a sua paz, a sua tranquilidade, a sua sabedoria, a sua satisfação. Não, uma pessoa preguiçosa realmente, ela tem uma radiação energética que não é, né, uma radiação que impacta os outros positivamente. A mente do indivíduo muito tamásico, né, ela também é uma mente problemática. A mente do Yanni é uma mente não problemática, independentemente dele ser mais ativo, menos ativo, ou mais ou menos entre os dois. A carência não ocorre na mente do Yanni. Esse Yanni satisfeito consigo mesmo, por si mesmo, ele pode ser tão ativo como no caso do Swami Shimaya, mas as suas ações não surgem do sentimento de inadequação e incompletude. A sua ação, ela origina de um desejo de compartilhar. Já que eu tenho tanta energia, deixa eu compartilhar esta radiância e este conhecimento, sabedoria do Atmayana, né? Quando esse excesso de atividade nasce da incompletude, as atividades muitas vezes são inoportunas, inadequadas, entendeu? Criam conflitos, mas, né, a vida se torna um fardo, às vezes, cheio de conflitos para lidar. O que é uma vida como você vive como se fosse um fardo, é que você está agindo verbalmente e fisicamente a partir dessa sensação ignorante de que eu sou o corpo-mente limitado e incompleto, né? Então, essa é uma definição de uma vida que é um fardo a carregar, né? As minhas ações, elas nascem desse sentimento inerente a quase todos os vivos humanos, que é o sentimento de carência, inadequação e incompletude. No caso do Yanni, né, ele não precisa de ir para uma caverna, como fez Ramana Maharaj. Maharaj foi porque era a natureza dele, ele tinha a mente dele que se tornou, né, uma mente extremamente satívica, e uma mente satívica ela produz uma satisfação tão profunda que aí o indivíduo pode se dizer assim, eu não quero saber de mais nada, eu vou beber do néctar interior, né, dessa mente extremamente satívica. Mas o indivíduo não pode ligar para isso também, não, né? Ele tem que dizer assim, não, eu vou seguir a minha natureza aparente. Qual é a minha natureza aparente? Exatamente a minha configuração baseada nas proporções dos gunas, né, e o desenvolvimento das energias sutis a partir dessas configurações gúnicas, né? Então, a gente vai seguindo a nossa natureza sem precisar de criar ideias confusas de que eu preciso me vestir de um modo, eu preciso viver num acha, eu preciso disso. Tudo isso aí como é que se diz, folclórico, né? Então, Iane é uma pessoa muito comum, muito ordinária, ela vive uma vida como qualquer outra no mundo, a menos que ele seja um yogi, mais ou menos como Ramana. Aí ele vai tentar. A gente não pode dizer realmente por que que Ramana optou por se esconder do mundo, né? Mas a gente pode imaginar que ele estava experimentando uma felicidade, uma bem-aventurança enorme, né? A ponto de ficar em samadhi por dias, meses, 20 anos nas cavernas, né? Quase sem comer, naquele estado. Ele não permaneceria ali se ele não estivesse experimentando este Ananda muito, muito, muito denso e profundo, entendeu? Então, era a natureza dele e foi o movimento dele. Depois as pessoas, né, ele deixou o corpo em 1950 e mais tarde, depois de 10, 20 anos, ele não era conhecido, não existia quase ninguém lá. Nos anos 80 ele começou a ficar famoso.
as pessoas começaram a descobrir alguns livros publicados, né, a respeito dele, as pessoas começaram a chegar. Perdi o fio do que eu ia dizer. Eu ia contar uma história legal sobre ele. Então, o Swamiji nos representa um verso do capítulo 3, verso 25, ou Arjuna, assim como as pessoas ignorantes agem com apego à ação, um homem sábio também deve agir sem apego, com o desejo de servir a sociedade ou de manter a harmonia do Dharma, né? Se essa pessoa está envolvida em atividades, né, se ele é um grihasta, por exemplo, né, ele talvez se torne mais ocupado do que um sansari que é mais tamásico, mais preguiçoso, né? Mas mesmo os sansaris muito rajásicos, a diferença é que as ações do yani, elas são originadas de uma mente alegre, feliz, plena e satisfeita. E o Anyani são ações originadas de uma mente carente, que se sente incompleta e que procura a plenitude através dos resultados dessas ações, que por natureza já são defeituosas, porque elas são condicionadas pelo senso de inadequação e incompletude. Você entende, Márcio? Então, o Yan Yogi é um Yani que alcançou o conhecimento, e essa palavra yoga, que tem significados muito vastos, amplos, né? Originalmente, né, literalmente significa união, unificação ou conexão. E neste processo vedântico, o Jivatma, ele busca a fusão, a união, a conexão, né, com Paramatma, né? Exatamente como a onda do oceano buscando a fusão com o oceano, ou ainda mais profundamente colocado, é como se a onda estivesse procurando pela água, porque ela ouviu dizer que a água é realmente a real natureza de tudo, né? A água no oceano é a real natureza de tudo. O oceano é uma sobreposição aparente e a onda agora fala assim: ah, então eu não preciso nem procurar o oceano para me fundir com o oceano, eu vou tentar me fundir com a água. É bizarro, né? Mas é a situação dos buscadores querendo se fundir com aquilo que é a natureza intrínseca do próprio buscador. Então, isso é chamado de yoga, yoga que não envolve ações para unificar ou conectar o Jivatma com o Paramatma. Essa yoga é a yoga da contemplação e reflexão, né, dos ensinamentos dos Upanishads, que estabelecem a identidade, né, entre o Atma do Jiva, o Atma de Ishvara e o Atma de Paramatma. Existem outros campos, expressões ou significados da palavra yoga, né, nos dias de hoje. A yoga mais elementar, que são as posturas, né, de alongamento, né, para tentar estabelecer uma harmonia melhor no corpo físico, porque o corpo e a mente, eles fazem parte de um mecanismo, né, de um organismo muito bem integrado, né? Então, as pessoas pensam que yoga sejam as posturas, as asanas, né? Aquilo ali não, é o nível mais básico, elementar,
de você buscar um melhoramento do corpo, mente e sentidos através de determinadas posturas físicas. Tá? Então, existem diversas noções do que seja yoga, e o Yin Yoga é a yoga final que irá realmente unir Jivatma com Paramatma sem que ele faça nada, mas que ele compreenda, ele obtenha a compreensão a respeito do fato de que Paramatma sempre foi a sua real natureza. Portanto, Jnana, conhecimento, é o yoga ah, através das ações, através das meditações, né? Nós temos também outros significados para a palavra yoga. Então, este yoga aqui que nós vimos é o Yin Yoga. É a yoga do não contato, a yoga da não união, mas a yoga da compreensão de que a minha natureza, o meu Atma, né? O Atma do Jiva, o Atma do eu, é idêntico ao Atma de Ishvara e o Atma de Paramatma. Só existe essa consciência, existência, a única realidade, um sem nada além de si. Aí ele diz que o Atma, nessa expressão Yatatma, significa o corpo, mente, sentidos. A próxima palavra que ele diz, que ele se refere, né, ele vai fazer essa comparação entre o Yan e o Yang, ele vai explorar essa palavra Yatatma. O Atma, nesse contexto, né, associado ao Yat, significa corpo, mente, sentidos. Tá? Ah, o corpo Stula Sharira, que é o corpo físico, Sukshma Sharira, o corpo sutil, e são os dois corpos, né, que nos permitem a interação. Né? Ele não mencionou o Karana Sharira, porque o Karana Sharira, ele não é um órgão realmente que nos permite a experiência dualista sensorial. O corpo físico e os órgãos sensoriais, e a mente, e o intelecto e o ego. Né? Isso é o corpo, mente, sentidos, que nós falamos sempre. Né? Complexo, corpo, mente, sentidos. Então, esses três princípios, né? Os órgãos dos sentidos, a mente, o intelecto e o corpo físico, né? Esse corpo sutil, ancorado no corpo físico, ele é referido em outras passagens do Gita, em outros textos, como Antakarana. Tá? Todos esses três juntos são chamados de Atma neste contexto agora. Mas esse Atma não se refere ao Brahman, Satchitananda Brahman, mas se refere ao complexo corpo, mente e sentidos. Ok? Que Atma é esse? É o Atma aparente. Né? O Atma absoluto, o Atma real e o Atma aparente. Qual é o Atma aparente? É o corpo, mente e sentidos. Né? É o Jiva Atma, sob o efeito desta ignorância cósmica que compele o indivíduo a se identificar com o corpo, mente e sentidos. É um Atma aparente, né? Que, em seu devido tempo, irá questionar o porquê desta problemática de sofrimento e tristeza emocional e encontrará os ensinamentos do Upanishads e iniciará um processo que culmina com a transferência de identidade do eu, o corpo, mente, sentidos, para eu, o Atma absoluto. Né? O Atma, o complexo corpo, mente, sentido, é chamado de Atma. Yataha significa ele precisa ser purificado, regulado, disciplinado, administrado, né? Refinado. Então, todo o processo de todas as sadhanas espirituais, elas são dedicadas a quê? A este, ah, cadê a palavra de novo? Yata, Yatatma, né? Que em outra passagem é chamado de Antakarana. Antakarana é a mente.
mas a configuração do corpo físico com o corpo sutil é denominada Yatatma, que tem um Atma, mas se refere ao nosso Atma aparente, ou, em outras palavras, o complexo corpo, mente, sentidos, né? Esse corpo, mente, sentidos, todas as sadhanas que nós fazemos através da observação do Dharma, as práticas do Karma Yoga, o estudo do Karma Yoga, as upassanas, todo esse material, né, de estudo e de contemplação, que inclui o Shravana e o Manana, eles vão servir para quê? Para o melhoramento do corpo, mente e sentidos. Só para isso. Então, qual é a sadhana que realmente transcende este melhoramento do corpo, mente, da identificação equivocada com o corpo, mente e sentido, né? Produzindo aquilo que é uma transferência de senso de identidade, eu, corpo, mente e sentidos, para eu, a consciência e existência de natureza livre, independente, infinita e ilimitada. Esta prática se chama Nididhyasana. Todas as anteriores, elas servem para melhorar o complexo corpo, mente e sentidos. Este Atma, que é apresentado aqui com o Yatatma, representando o complexo corpo, mente e sentidos, que é o nosso Atma aparente, que é o eu aparente, que é o complexo corpo, mente e sentidos. Ele precisa ser regulado, purificado, administrado, né? Educado, eu gosto de usar essa palavra, educado, purificado. Portanto, Yatatma significa a pessoa que se purificou e aprendeu a administrar, né? Disciplinar, lidar com seu próprio complexo corpo, mente e sentidos. Né? Então, uma pessoa que se preparou desse modo, passando por todas as sadhanas, sem pular nenhuma desses processos, né? É melhor não pular. Existem aqueles que pulam, mas são raras exceções à regra, né? E o ego costuma dizer, não, mas eu também sou uma exceção à regra. Né? Cuidado. Melhor que a gente se mantenha como parte da regra geral, ao invés de exceção à regra. Então, o Yatatma, ele é aquela pessoa que aprendeu a purificar, administrar, disciplinar, educar o complexo corpo, mente e sentidos. Ela foi o mestre desse instrumento, ao invés de ser o escravo deste instrumento. A gente tem duas possibilidades, né? Aquela ilustração no Gita, né? Na qual Krishna está segurando as 5 rédeas, como se chama? Rédeas, né? Rédeas. Tá. Então, ele está segurando essas 5 coisas, que eu não entendi bem a pronúncia, e, na verdade, são 10, tá? 5 cavalos, e cada cavalo ele tem 2, né? Então, tudo aquilo vai na mão de Krishna. Krishna é aquele que administrou, controlou, disciplinou, educou estas 5 rédeas, né? Ou rédeas, que estão lá controlando esses 5 cavalos, que são uma representação do corpo, do complexo corpo, mente e sentidos. Porque nós temos 5 órgãos de ação e nós temos 5 órgãos de recepção. Tudo isso precisa ser regulado, disciplinado através da yoga de preparação. Tá? Então, aqui, essa pessoa ela se tornou um mestre como Krishna, né, representado naquela ilustração, e ela não é um escravo, né, do complexo corpo, mente, sentidos. O que é um escravo do complexo corpo, mente, sentidos? Né? Uma mente, né, ainda dominada por ignorância e ela não consegue se controlar. Né? Ela vai dizer e fazer coisas,
né, subconscientemente buscando uma resolução para a sua problemática da tristeza e sofrimento, e vai ficar sempre causando mais encrenca, conflito e dor, né? Ela não sabe como realmente, né, controlar as suas palavras, as suas ações, né? Ela não sabe controlar a tendência sua de ficar deixando entrar qualquer coisa. Nós vimos que o Yanni é aquele que tem a capacidade de renunciar aos pensamentos na medida que eles surgem na mente consciente. Então, isso é um aspecto dos canais de recepção, né? Não do Jiva Karta, mas o Bhokta, aquele que recebe o estímulo do mundo através dos 5 canais, ele recebe com sabedoria, né? Ele fala, não, isso não, isso, não, isso sim, pode entrar, né? Então, nós temos esses canais de recepção e de ação, e o Yanni é aquele que soube purificar os órgãos dos sentidos e os órgãos da ação. Ele não é escravizado pelos Yana Indriyas, os órgãos dos sentidos. Ele não é escravizado pelo Karma Indriyas, os órgãos da ação. Ele é um mestre, exatamente como ilustrado por Krishna, segurando essas 10 rédeas, né, que representam os 5 mais 5 órgãos do corpo sutil do Jiva. Então, no Tattva Bodha foi apresentado como um processo através do qual o indivíduo passa completamente pelas 6 disciplinas. Então, nós temos as qualificações ou preparações para que o nosso Nididhyasana tenha uma boa chance de sucesso, né? E elas passam pelos o D da discriminação, que precisa ser afiada, a nossa capacidade de discernir, né? E fazer escolhas que nos elevem, né, espiritualmente. O D da despaixão, ou dispassion, né? Ou em sânscrito, vairagya, né? Então, eu tenho uma mente discriminativa e eu tenho uma mente que não, né, é governada por paixões fortes de atração ou repulsão, não. É uma mente que foi equanimizada através do discernimento entre aquilo que me eleva espiritualmente e aquilo que me declina espiritualmente, né? Então, eu tenho boa discriminação, boa despaixão, e o terceiro D é disciplina, né? No Tattva Bodha foram apresentadas disciplinas que são as capacidades nossas de controlar os órgãos dos sentidos, os órgãos da ação, né? De controlar os pensamentos, que é o mais difícil, o ego, entre outras coisas. Os desdobramentos são muito bonitos, eles podem ser desdobrados no sistema do Ashtanga Yoga em oito tipos de disciplinas para você conseguir, né, disciplinar e se tornar um mestre deste corpo, mente, sentidos. Então, tudo isso é o terceiro D do Vedanta. Qual é o quarto D? Quem é que se lembra? Não os Vedantinos antigos, os novos. Quem é que se lembra do quarto D? Aí é difícil, né? Como é que as pessoas vão saber? Mas eu sou não nascido, por Desejo que eu não posso falar? Eu não sou antigo. Como é que as pessoas vão saber se eles seria, estão categorizados como Vedantino antigos ou novos, né? Diga aí, Marinéia, você é uma criancinha ainda, a gente aceita você ainda como uma iniciante, mas você não é. Diga. eu sou, seria o desejo por moksha? Sim, o desejo por moksha, né? Um desejo intenso, um desejo realmente envolve um valor elevadíssimo por esse processo vedântico,
que envolve desenvolvimento de disciplina, que envolve sacrificar os prazeres sensoriais da vida, né, no altar do Dharma, no altar desta sabedoria espiritual. Esta disciplina, nós temos a ciência aqui, em algumas passagens do Gita, o Swamiji, ele exalta o Astanga Yoga, né? E, de Patanjali, mas aqui e ali ele apresenta, né, as falácias e a problemática que envolve tudo isso. É um ótimo sistema. Ele coloca de vez ele muito lindo, muito bacana, muito bem desenhado, né? Que irá purificar o caráter, purificar o complexo corpo, mente e sentido através das disciplinas Yama e Niyama. Então, o único problema de tudo isso é que é apresentado como um fim por si mesmo, simplificando muito. Em geral, é apresentado como um fim por si mesmo e não como um meio de preparar o complexo corpo, mente e sentidos. Então, as restrições e as observações, observâncias e restrições, né? As disciplinas de Yama e Niyama, né? Eu tenho que restringir os meus 10 canais, né? Os 5 de ação e de recepção, e o Niyama é a observação, né? Que me permite, né? A observação do Dharma que me permite fazer essas restrições de modo sábio, né? E aqui o Swami, ele fala de novo sobre um caráter bem integrado, né? A integração do caráter. A asana, que é a disciplina de postura que eu citei, né, agora mesmo, irá cuidar da minha integração física, né? Nós sabemos que o corpo, mente, sentidos, eles são integrados, até mesmo o aspecto físico e o aspecto sutil, né? Eles também são integrados. Quando a gente trabalha com asanas, que é a yoga mais popular, a gente está trabalhando no nível mais básico, mais elementar, que você pode buscar uma integração ou um equilíbrio, né, das energias que regem esse corpo físico. Obtendo essa integração, né, esse equilíbrio físico, né, o que ocorre? Ocorre que ela transborda para a mente também. É por isso que nós, quando andamos fazer, quando eu fiz um pouco de yoga, quando eu morava nos Estados Unidos, eu ia lá porque vivia uma vida muito estressada com restaurante, isso e aquilo, e aí eu trabalhava no corpo, aí saía de lá com um bônus que era uma mente mais relaxada, mais clara, mais pacificada, porque até mesmo o corpo e a mente são integrados. Mas quando você faz as asanas, você está fazendo para trazer um equilíbrio físico e energético, né, ao corpo físico, tá? Então, você tem as posturas, vocês têm os alongamentos que vão fazendo coisas. Funciona. Eu ficava impressionado de ver, uau, como é que eu me sinto muito melhor depois de fazer tudo isso, né? O aspecto físico, né? Aí você entra no nível mais sutil, que são as disciplinas a respeito da regulação da respiração, né? Os pranayamas. Em geral, pranayama, as pessoas pensam que seja só o Passana. Não, o Passana é um aspecto mais simples do pranayama. O pranayama é uma tecnologia que se desdobra em diversas técnicas de manipular esses áreas vitais para desenvolver determinadas qualidades mentais. Se através das energias, de um ritmo assim ou assado de respiração, você pode, né, desenvolver ou purificar ou integrar ou harmonizar a sua mente também, né, através de regulação da respiração. Tá? Existe todo tipo de técnica entre a inspiração e expiração e os tempos, isso e aquilo, para você ir trabalhando mais diretamente. O Vipassana, eu fiz uns 10 anos de Vipassana, é uma prática muito bacana que envolve a observação realmente. E quando você observa uma coisa, a mente permanece focada, o primeiro benefício. E quando você observa
a sua respiração ela vai se tornando sempre, né, mais sutil e mais sutil e mais sutil, e como os pranas estão ligados diretamente com a mente, eles são parte desse corpo sutil. Quando você faz o Vipassana, observando a mente, observando a respiração, 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 você está focado numa coisa, que são os pranas, entrada e saída, entrada e saída. Você não está focado nos seus problemas que causam variação das energias dos pranas, entendeu? Ah, lembrei de um problema, a respiração muda. Não, você está focado na respiração, né? Os problemas desapareceram. Então, a respiração vai ficando sempre mais sutil, 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 sutil. Aí, através do Vipassana, chega um momento que você começa a experimentar uma coisa estranha. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, a respiração parava. Quando a respiração parava, eu ficava um tempo assim, eu falei, não posso mais observar a respiração, porque não tem mais respiração, né? Então, esses fenômenos, eles são uma indicação de que a gente pode trabalhar esse complexo corpo, mente e sentidos através da observação e manipulação dos pranas, da respiração. A respiração é ar, mas no momento que ela entra no nosso sistema, ela vem com um desenho, né? Ela vem projetado, né? Arquitetada com um desenho que ela vai servir para sustentar, manter os nossos 5 sistemas autônomos. É desenhado de um modo incrível, não é um ar comum. No momento que ele entra, ele já foi codificado para reger e sustentar as 5 funções fisiológicas do corpo físico. Então, o pranayama é uma outra prática, um outro tipo de yoga que serve para que a gente possa fazer essa integração energética, né? E o controle dos sentidos, o pratyahara, a integração dos meus órgãos sensoriais, o dharana, foco, dhyana, meditação com conhecimento, samadhi, um fluxo constante de pensamentos, por exemplo, aham brahmasmi, o nididhyasana sentada no seu, na sua poltrona de meditação, nada mais é do que um fluxo constante daquelas declarações de liberdade, de identidade, né, que tomam conta da sua mente, é o que é uma meditação com conhecimento. E quando o conhecimento ele não é fragmentado, mas ele é mantido, você entrou no samadhi. Samadhi significa o mesmo, sama, o mesmo fluxo. Nididhyasana é este samadhi, um fluxo constante. A mente é focada, ela foi purificada e ela só pensa nas declarações finais dos Upanishads que estabelecem a nossa identidade livre e independente do corpo, mente e dos sentidos. Tudo isso vai cuidar da integração do nosso corpo físico, do nosso mental, portanto, disciplina, integração, purificação, em todos os níveis, são realizados com a ajuda do Ashtanga Yoga. E, através disso, a pessoa foi purificada através deste processo. Ela se torna um Atman, uma pessoa bem purificada, bem refinada, bem integrada, bem equilibrada em todos os sentidos, né? De fato, esta autointegração é necessária antes, em teoria, né? Antes de nós chegarmos ao Vedanta. Mas é muito curioso. Se você disser para a pessoa que você tem que fazer esse processo antes, que envolve Dharma, Kama Yoga e Upasana, a pessoa diz, não, não tem tempo para isso. Não. Aí você vai para as pessoas que estão fazendo Kama Yoga, Dharma e Upasana, e diz assim, ok, vocês estão fazendo isso, então vocês têm que passar por Yana Yoga. Aí fala, não me interessa essa história de Yana Yoga, né? Então, a gente pega, né, a gente entra no Yin Yoga sem ter nos preparado devidamente, né? A gente se prepara de certo modo, né? Eu fui me preparando sem
né? Saber como, aos trancos e barrancos, como a gente diz na gíria, né? Então, de fato, essa preparação, autointegração, essa disciplina, esse refinamento, esse desenvolvimento de qualificações, na verdade, são necessários antes da gente entrar no Vedanta. É por isso que nós apresentamos, né, em diversas passagens, o Katustaya Sampati, as 4 qualificações necessárias para entrarmos com grande possibilidade nos processos Shravana, Manana, Nididhyasana do Vedanta, né? Sadhana Katustaya Sampati. Você está chegando ao Vedanta, você precisa desta purificação, integração, para que o Shravana Manana possa frutificar como assimilação ou o Nididhyasana, né, bem sucedido. E para isso a gente precisa, né, de um corpo físico muito focado entre eles, né, para a gente passar por 1 hora de aula, né, sem agitações físicas ou mentais. Quem é que consegue ouvir, participar de um Shravana por 1 hora sem atividades físicas ou mentais, distrações físicas ou mentais, né? Então, essas distrações, naturalmente, elas vão rompendo um pouco esse fluxo de assimilação. Só me diz assim, eu não tenho muita expectativa, mas pelo menos que vocês permaneçam relativamente focados durante essa hora de aula, né? E finalmente, após tudo isso, né, ouvindo tudo isso, Shravana, a assimilação ou Nididhyasana, também requer essa integração, essa preparação, este refinamento, né? E para isso a autodisciplina é indispensável ao longo da vida. Uma pessoa sem autodisciplina jamais terá sucesso neste processo espiritual. Tanta concentração, aí eu esqueço, me volto para cá, me volto para lá, me distraio, tenho que voltar de novo, aí eu vou perdendo. Esse processo do Shravana, do Vedanta, porque a maioria de nós chegamos no Vedanta sem essa preparação mais básica, que é uma mente com capacidade de foco, de atenção, né, indivisível, não? É tão rara, que a gente entra nesse Shravana, a gente capta alguma coisa, aí outros pensamentos dão um chega para lá, aí a gente vai captando, ouvindo uns fragmentos. Aí a gente volta para as aulas, a gente vai ouvir outros fragmentos, porque a mente interrompe com distrações, né, que vêm do físico, coceira, isso e aquilo, ou do mental. Então a gente vai captando esses fragmentos e depois a gente tem que pegar os fragmentos como um quebra-cabeça e montar a visão da realidade, tá? Então, é mais ou menos assim que acontece, com quase todos. E aqueles que têm uma mente focada não querem saber de entrar no Shravana, Manana e Nididhyasana, pelo menos essa é a minha observação. Tá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Ishvara. Obrigado a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso,
aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.